os erros do Brasil na condução dessa questão das vacinas foram muito grandes. Basicamente, o governo federal negociou com apenas um dos laboratórios, então é um erro primário de análise econômica e de alocação de risco você colocar todos os ovos em uma cesta, né? O certo seria diluir esse risco em mais algumas estratégias. Ainda assim, se não pudesse apostar em 10 laboratórios, como fizeram países envolvidos, na minha opinião, poderia, porque não, falta de recursos para isso não faz muito sentido. Mas, mesmo se não pudesse chegar nesse nível, pelo menos 2, 3, que seja 4 alternativas mais promissoras. Apostou em uma só, começou naquela breve gestão do ministro Taish. Desde então, não fez mais nada. Então, hoje, 70%, 80% da vacinação no Brasil é feita com a Coronavac, dependemos dela completamente. Foi uma vacina que não precisava ter sido buscada no limite que é limite, né? A obrigação era do governo federal e do Ministério da Saúde de trazer, então foi algo extra e que sofreu boicotes e uma campanha contrária do governo federal durante bastante tempo, que é extremamente triste, algo inédito na história brasileira e, segundo o historiador francês, na história mundial, né, de você falar, ter uma liderança política falando contra a vacinação. Então, as falhas foram muitas, de natureza gravíssima, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos conduzido melhor essa questão das vacinas, mas no momento atual estamos sofrendo com a falta de doses, sem dúvida nenhuma, não ter doses suficientes é o principal fator que está levando à lentidão, mas tivemos problemas também na condução do próprio PNI. Então, a Carla Domingues, que foi responsável pelo PNI no Brasil de 2011 a 2019, ela colocou na semana passada, em entrevista no Roda Viva, que o PNI sempre teve uma organização do governo federal via Ministério da Saúde, uma coordenação nacional a respeito de critérios de vacinação, como que vai ser feito, e pela primeira vez o Brasil estaria fazendo uma campanha onde cada município tem uma regra, a pessoa tendo que mudar de cidade para se vacinar, que é esse tipo de ineficiência que não aconteceu antes e que, de alguma forma, por não acontecer, também ajudava o Brasil a ser um exemplo mundial em vacinação. Então, temos um problema de ordem maior, que é não ter vacina, mas também existem problemas organizacionais e de critérios acontecendo de fundo. No Brasil, a confiança nas vacinas sempre foi grande, é uma vitória do país ter conseguido criar isso. Países europeus mais desenvolvidos, como a França, têm problemas gravíssimos de falta de confiança nas vacinas, e isso dificulta. Se você quer vacinar 3 milhões de pessoas por dia, 2 milhões de pessoas por dia, as pessoas precisam confiar muito nessa vacina para ir até o postinho de saúde. No Brasil, nós não temos esse problema de confiança historicamente, mas nós temos agora esse problema de que as pessoas não sabem exatamente quando que vão ser vacinadas, pessoas ficando 5 horas na fila, idosos ficando 5 horas na fila esperando, então não tem um sistema de cadastro, de fila, cada município está fazendo de um jeito, em um já começou uma faixa de idade, no outro de outro jeito, então é esse tipo de atrito que eu acho que não cria desconfiança nas vacinas, mas que pode dificultar do cidadão ir lá tão rápido. É muito difícil fazer essa estimativa, porque estimar isso depende de duas variáveis que são simplesmente desconhecidas. Uma delas é o comportamento de longo prazo do vírus, longo prazo eu me refiro em um ano. Por exemplo, teremos uma nova variante com maior capacidade de escape imune das vacinas atuais ou não? Isso pode mudar completamente qualquer panorama de estimativa econômica. E segundo, qual vai ser a ação das pessoas, né, das lideranças políticas e da população diante dos desafios que vamos ter no ano para frente. Então, uma coisa é uma estimativa com um governo fazendo tudo da forma mais competente possível e a população, né, sendo bem informada e coordenando suas ações de forma a conter a pandemia o mais rápido possível e de forma mais consistente. Um outro caso é o governo não fazendo nada, a população desorientada, um caos sendo criado com conflitos inócuos, né? Então, essas variáveis nós não conhecemos. Então, na Carta dos Economistas, o que nós fizemos? Existe uma estimativa, feita inclusive pelo Banco Mundial, outras agências, de qual é esperado que seja o baque econômico, né, da pandemia, em média, na América Latina.
está passando por mais dificuldades, a vacinação, tirando alguns exemplos como o Chile, né? Tem alguns países na nossa frente também, o Uruguai está na nossa frente, a Argentina passou recentemente, enfim, mas a América Latina passando em geral por muitas dificuldades. Qual é o baque que é esperado da pandemia, se ela não for contida nesse ano? E com a vacinação é possível conter, então nós esperamos conter, se nós conseguimos vacinar no primeiro semestre, a gente tem um cenário onde esse baque é reduzido. Se a gente tiver que, se a gente for seguir o plano que está no PNI, de fato, no documento oficial, ele prevê a vacinação até a população mais jovem, da população brasileira, até o meio de 2022. Então a gente tem o ano de 2021 contaminado por esse baque, e aí estimamos por volta de 130 bilhões de reais, mas é claro, é uma estimativa, é um cenário, né? Não é uma previsão, é um cenário possível caso isso não seja feito. O ideal seria nós termos a combinação de qualquer medida de saúde pública, principalmente nessa fase mais grave da pandemia, quaisquer medidas de saúde públicas acompanhadas do auxílio emergencial. Esse foi um erro gravíssimo do ano passado, em que os esforços iniciais dos governos estaduais de medidas de quarentena, ali que pegou fim de março, última semana de março, e abril e maio, né, foi onde se concentrou a maior parte dos esforços de quarentena, não houve auxílio emergencial, e aí o auxílio emergencial pegou o finalzinho das medidas restritivas e depois no resto do ano. O ideal seria que essas coisas fossem combinadas, para ajudar as pessoas a poder seguir as regras e, eventualmente, a gente ter um efeito maior das duas coisas. Tanto o auxílio emergencial ajuda mais, quanto as medidas restritivas têm uma adesão de mais pessoas, caso elas sejam necessárias. Além disso, poderia ser pensado políticas de crédito para pequenas e médias empresas. A gente viu países que o Estado entrou como avalista ou até como credor dessas empresas, no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos. É uma possibilidade, claro que existem muitos arranjos possíveis disso, então na carta não entramos nesse mérito, mas é possível desenhar algo nessas linhas. Além disso, nós defendemos na carta a distribuição de máscaras de maior qualidade. É uma política que a União Europeia, assim, falando em termos de janeiro, mas países europeus passaram a recomendar desde janeiro, porque nós temos variantes mais agressivas, que têm maior facilidade de infectar as pessoas, que são mais letais, e como já passou um ano de pandemia, a produção de máscaras e respiradores no mundo inteiro se expandiu muito, no Brasil também, triplicaram a quantidade de empresas, volume de produção foi multiplicado por 6, salvo engano. Então a gente não enfrenta mais escassez dessas máscaras PFF2 N95, a gente consegue fornecê-la para mais pessoas ao custo aí das mais baratas de R$ 1,50 até R$ 6, R$ 7, que são as mais confortáveis. É uma mudança de conforto, proteção é tudo igual. Então, é possível distribuir isso para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas que têm que pegar ônibus, para as pessoas que se expõem mais ao vírus. Ainda não vi nenhum policial, não vi nenhum motorista de ônibus usando essas máscaras. Então, é algo extremamente barato que simplesmente não estamos fazendo. Eu acho que tem diferentes formas de olhar para esse problema, trazendo um pouco aqui, por exemplo, pesquisas que eu fiz, mestrado e doutorado, a respeito de economias de guerra, um tema que eu estudei. Principalmente quando você tem uma situação de incerteza, né, de que as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas não têm informação, elas não sabem o que fazer. O ser humano naturalmente busca figuras de autoridade, então ele se apoia muito nisso. Então, o que aconteceu no Brasil é uma anomalia de, em um período de extrema incerteza e numa crise gravíssima, você não tinha uma figura de autoridade para tranquilizar as pessoas, pelo contrário, né? Você tinha na figura do presidente, mas também em outros políticos, né? Tivemos figuras emblemáticas aí ao longo da pandemia inteira, sistematicamente desinformando as pessoas, instigando o conflito, instigando as pessoas a questionarem absolutamente qualquer medida. Você cria uma confusão. Qual é a autoridade que eu olho? Nós não temos isso. Não por outro motivo, no guia oficial da OMS de resposta a pandemias, com boas práticas de resposta a pandemias, está lá entre os primeiros itens que o país deve eleger, né, colocar
uma autoridade para ficar responsável pela comunicação. Alguém que não tem vínculo político, alguém que é separado de qualquer conflito partidário, porque aí vira uma pessoa neutra na jogada e ela é responsável pela comunicação. Junto com isso, você tem um comitê estratégico, né, também de cientistas que vai ser responsável por informar a população das análises. Por que isso? Porque se você coloca uma liderança política, e o Brasil fez isso, o ministro da Saúde foi a autoridade que inicialmente, né, no caso o Mandetta, que ficava responsável por informar as pessoas, você já tem de partida o desafeto de muita gente, porque não importa quem seja a pessoa, na política sempre tem oposição, então uma parte da população já se opõe naturalmente àquele partido, àquela pessoa específica. Dependendo de como ela se posiciona, ela vai criando mais conflitos disso. Então, alguém que está dissociado, no caso dos Estados Unidos, é o Dr. Fauci, né, que ficou famoso. Em Singapura, colocaram enfermeiros e médicos da linha de frente para falar para a população. Então, você precisa dar um aviso. Se for algo muito sério, ok, aí coloca uma autoridade política para falar. Mas para dar avisos do dia a dia, informar o que está acontecendo, enfermeiros, médicos, para a pessoa sentir a linha de frente. Ela falou, olha, estamos aqui, isso está acontecendo, isso é real, precisamos da sua ajuda. Né? Então, o Brasil não fez nada disso. Existem várias pesquisas que estão saindo sobre como que essa polarização e troca de informações políticas está prejudicando a pandemia. Um dado curioso, os congressistas e políticos nos Estados Unidos, os republicanos se infectaram 3 vezes mais que os democratas. É algo absolutamente impressionante. Você vê as curvas de infecção dos políticos republicanos e democratas, e eles se infectaram 3 vezes mais. Alguns meses atrás era 10 vezes mais. Aí veio a nova variante, a coisa diminuiu um pouco, mas ainda Legal. continua 3 vezes mais. Então, realmente afeta.